Porque nem mesmo a morte é capaz de silenciar um guerreiro penitente que se levanta outra vez em uma jornada sinistra e macabra para revelar o mal que se esconde por trás do chamado milagre. Porque a graça que deveria ser a cura é a mesma que pune e atormenta as terras sob seus domínios, torturando e flagelando os corpos dos pobres aldeões que clamam insistentemente por misericórdia. Qual o sentido de peregrinar novamente nessas terras onde o bem e o mal atendem pelo mesmo nome? Blasphemous 2 acabou de lançar, tão sombrio e macabro quanto seu antecessor, e você novamente deverá controlar o penitente, trilhando um caminho sombrio e sangrento em busca de respostas. Sem dúvidas, Blasphemous é atualmente um dos Metroidvanias referência no mercado de jogos, mas que trouxe grandes diferenciais chamativos, como por exemplo a sua incrível pixel art com uma qualidade absurda, uma ambientação fortemente inspirada na cultura espanhola de séculos atrás e principalmente elementos punitivos na gameplay, inspirado nos jogos Souls. E Blasphemous 2 não é diferente, pois logo de cara já percebemos que eles mantiveram todos os elementos que deram certo no título anterior. Porém, já nos primeiros minutos de gameplay, nos deparamos com uma das grandes mudanças para esse novo jogo, que é a adição de novas armas para o jogador escolher. E aqui eles usaram um formato bem parecido com o que é feito no jogo Death's Gambit, onde você tem variações do personagem com armas diferentes e únicas, e o jogador pode escolher um dos personagens para prosseguir. E analisando pelo lado de desenvolvedor, essa é uma excelente escolha de level design, para fazer um tutorial orgânico para o usuário, pois até mesmo um jogador que nunca tenha jogado um game nesse estilo, ou está tendo seu primeiro contato com a franquia Blasphemous, ele terá a chance de testar e sentir como é a jogabilidade com o personagem em um ambiente seguro, e aprender de uma forma bem disfarçada os botões base para o combate e movimentação do personagem, ao mesmo tempo em que brinca e sente na prática como é o estilo de batalha de cada variação do penitente. Mas enfim, se vocês quiserem, eu posso trazer futuramente análises mais técnicas como esta sobre o Blasphemous 2. Então já comenta bastante aí para eu saber se vocês têm interesse em conhecer mais sobre esses detalhes no desenvolvimento de Blasphemous. O ponto importante aqui é que a escolha da arma já definirá logo no início qual caminho você precisará seguir, e isso quebra um pouco da linearidade do jogo, sendo um elemento bem interessante, pois cada arma tem suas habilidades especiais que desbloqueiam caminhos diferentes. E um outro ponto bacana é justamente o fato de que futuramente você poderá sim obter as outras armas para completar os caminhos que estavam bloqueados, mantendo a característica Metroidvania do jogo, onde você precisa desbloquear e encontrar itens e habilidades espalhadas pelo mundo para poder avançar na trama do jogo. E com relação ao enredo, basicamente ele vai seguir um caminho muito parecido com o de Blasphemous 1 e suas DLCs. E resumidamente, você enfrentará novamente um milagre e precisará derrotar novamente seus 3 chefes supremos para finalmente conseguir acessar uma antiga cidade e enfim derrotar o verdadeiro mal que manipula e governa todo esse reino pelas sombras. Sem dúvidas, os desenvolvedores deram um foco maior no quesito exploração e principalmente trazendo uma variedade de biomas diferentes, mas que não ficam muito distantes um do outro dentro do mapa. E por que fizeram isso? Bom, um dos maiores problemas de jogos Metroidvanias que tem mapas muito extensos é a famosa fadiga visual da arte, que nada mais é do que deixar o jogador andar por muito tempo em um único ambiente, especialmente se ele ficar perdido sem saber onde precisa ir para avançar na gameplay. E isso se torna um problema, pois o jogador após um certo tempo perde aquele sentimento bom de novidade e acaba enjoando um pouco do game, e em casos extremos ele pode até desanimar e fechar o jogo. Provavelmente você já passou essa situação, onde você começa a jogar um jogo muito empolgado, mas após uns 5, 10 ou até 20 minutos, essa empolgação toda vai embora simplesmente do nada, e o jogo vai ficando morno e tedioso, e você nem mesmo sabe o porquê, sendo que não tem nada de tão errado com o jogo aparentemente. Pois é, meu amigo, esses são os detalhes invisíveis que o jogador não vê, mas que os desenvolvedores precisam se preocupar para deixar a gameplay mais imersiva e divertida.
vida. E eu fiz essa breve explicação para você entender a escolha de design feita aqui em Blasphemous 2, pois eles optaram em deixar os biomas dentro do mapa dos jogos mais próximos, com fases um pouco mais curtas. Não é que o mapa em si seja menor, ele apenas conta com muito mais divisões e ambientes curtos diferentes dentro do mapa, fazendo essa transição suave entre um ambiente e outro. E como o jogador vai ficar explorando e passando pelos mesmos caminhos algumas vezes, essa exploração naturalmente se torna mais prazerosa e imersiva, pois a cada pouco ele está em um ambiente com novos inimigos, novos perigos, tendo que readaptar rapidamente o padrão de batalha, e esse simples detalhe torna o jogo bem mais agitado para o jogador. Sem contar que cada arma trará um estilo totalmente diferente de jogo, e sem dúvidas é sim um dos maiores diferenciais do game. Porém, de nada adianta ter vários ambientes e biomas diferentes se eles fossem feitos de qualquer jeito, o que não é o caso aqui, pois cada um deles tem seu próprio ecossistema, inimigos únicos, fluxo de exploração, com fases sendo mais horizontais e outras mais verticais. Porém, o ponto forte sem dúvidas é a arte. A pixel art de Blasphemous tem uma qualidade absurda, e para quem estuda sabe que o padrão usado aqui é bem grande, como por exemplo o próprio penitente tem uma média de um padrão de 64 por 64 pixels, e isso garante uma alta qualidade e riqueza de detalhes. Olha essa comparação desse personagem feito em 16 por 16 pixels, que não está feio e poderia tranquilamente ser usado em um joguinho de plataforma, mas que ao lado do penitente conseguimos perceber a complexidade dessa pixel art de Blasphemous. Além do tamanho em si ser muito maior, existe uma quantidade enorme de pixels e subpixels nessa animação. E dentro do jogo, o penitente não é nem o maior personagem ou elemento em tamanho. Existem bosses gigantes em relação a ele, e diversos elementos e estruturas do próprio cenário bem maiores. Em resumo, esse alto padrão traz para as artes de Blasphemous esses detalhes absurdamente realistas e bem feitos. E podemos dizer que os desenvolvedores escolheram um caminho mais seguro, pois aqui eles mantiveram todos os elementos que tornaram Blasphemous o sucesso que ele foi, e trouxeram melhorias em diversos pontos, como por exemplo mais opções de armas e upgrades, para agradar outros jogadores que gostam de um estilo de gameplay que não se limita apenas ao uso de espadas. Então, se você já curtiu o primeiro jogo, sem dúvidas vai adorar essa nova versão melhorada e com novidades. E mesmo que você seja um jogador que não curtiu muito o primeiro título da franquia, ou até mesmo nunca jogou esse game na vida, talvez essa seja a oportunidade perfeita para você finalmente explorar o mundo de um dos melhores Metroidvanias indies da atualidade.